Pronto. Então, bora lá para o assunto mesmo. Fico feliz que vocês já começaram o trabalho. Se tiverem qualquer dúvida, a gente vai ter uma aula extra para tirar as dúvidas essa semana, né, dia 19. Então, a gente vai mandar sempre nos e-mails, os links. Fiquem tranquilos que lá no grupo do WhatsApp vocês ficam bem informados. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o Ser do Coordenar. E eu lembro que a gente teve, acho que foi na segunda aula, que o Fernando da Link, né, ele falou assim, mas como é que eu faço o cuidar, né? Que ele falou até introduzir um outro C para a gente, né? Como que a gente faz o cuidar? E o cuidado voluntário que a gente pensou, né, que ele pensou, ele vem aqui, que é coordenar e acompanhar. Então, toda vez que a gente pensa na coordenação, a gente pensa no acompanhamento desse voluntário desde o início, né, de quando ele chega até o final, né? E o final a gente vai fazer o celebrar, que é o próximo C que a gente vai ter na última aula. E aí, o que a gente faz nesse coordenar, né? Principalmente, é acompanhar essas atividades, tirar as dúvidas e ter um contato mais perto com esses voluntários quando a gente consegue. E aí, primeiro, a gente vai ter algumas diquinhas, né, que a gente passa. E a primeira delas, né, a principal, assim, é você definir processos de acompanhamento desde o início. Então, quando você pensa em estruturar um programa de voluntariado, você tem que pensar em como que você vai fazer primeiro aquela captação, né, a capacitação e agora o acompanhamento, né? Como é que eu vou saber como é que esse voluntário está se desenvolvendo ao longo do trabalho? Então, a gente sempre fala para vocês fazerem uma reunião de acolhimento. Então, você capacitou o voluntário, já começou a trabalhar com ele. Então, primeiro a gente vai acolher ele, né, no início. Então, a partir de agora, a gente vai começar esse trabalho, então, conhecer esse voluntário, saber o que ele está fazendo, entender, passar para ele o que ele precisa fazer. E aí, para a gente acompanhar, continuar, a gente precisa fazer algumas reuniões. Então, vocês vão definir qual que é a melhor frequência, e aí a gente indica que vocês façam reuniões mensais. Por exemplo, no coletivo que eu e a Cris trabalhamos, a gente tenta ao máximo fazer as reuniões mensais, às vezes não consegue fazer certinho assim, né, no final do mês ou no começo do mês, passa um pouquinho, mas a gente tenta ao máximo ter esse acompanhamento para falar o que está acontecendo, para escutar os voluntários, né, as dores, se tem alguma coisa que não está dando certo. Outra coisa que é uma sugestão, né, que vocês podem mandar e-mails a cada semana para saber, né, acompanhar. Então, gente, o que vocês estão fazendo hoje? Ou mandar alguns próximos passos. Então, sempre que a gente termina aqui o curso, a gente fala, né, manda para vocês um e-mail, quais são os próximos passos? Então, mandar também para o seu voluntário o que ele precisa fazer. Aqui a gente fala também de um contato por WhatsApp pós-atividades. Então, hoje a gente percebe muito aqui no Atados que o contato por WhatsApp está sendo muito mais eficaz do que o contato por e-mail. Então, se você acredita que isso funciona mais para o seu grupo, como a Nora falou, né, lá na aula sobre o Resistir, que tudo que eles fazem no cursinho é pelo WhatsApp. Então, pensar em além daquele contato no grupo, às vezes ter um contato no privado. A gente fala também de um acompanhamento de ficha de presença e resumo das atividades. Então, se você consegue fazer esse acompanhamento, né, ter uma planilha, por exemplo, colocando a presença dessas pessoas nas reuniões que são mensais ou nas reuniões por equipe, se a sua ONG, né, tem um processo de ter equipes de coordenação, então é legal ter esse acompanhamento da ficha de presença para você saber como é que está o envolvimento do voluntário nas atividades. Ter uma avaliação mensal, então, quem sabe dar um feedback para esse voluntário ou para o grupo, né? E aí, grupo, tá legal esse mês, a gente fez muita coisa, foi muito bom. Ou vocês estão com muito trabalho, então como é que a gente pode melhorar a rotina para que todo mundo consiga, né, fazer a ONG funcionar sem se sobrecarregar? E isso é muito importante, né? A próxima dica é ter alguns indicadores. Então, como é que a gente vai fazer essa avaliação, né? Com base nos indicadores, como é que a gente vai saber se o trabalho do grupo está sendo legal ou se não está sendo legal? Definindo algumas metas, né? Alguns, na verdade, não metas, né? Alguns parâmetros para a gente saber se o trabalho está sendo desenvolvido de uma maneira eficaz ou não. E uma coisa muito importante também, que é uma sugestão, né? Que é fazer sempre uma reunião de encerramento. Então, a gente sempre fala aqui que o voluntariado, ele tem que ter início, meio e fim. Então, se a gente estrutura um programa com essas
esses 3 passos, né, a gente precisa fazer essa reunião para falar para o voluntário que aquele projeto acabou. E acabou de uma maneira boa, né? Mostrando para ele os resultados, mostrando para ele o que ele fez, o que ele ainda pode fazer, por exemplo. E aí, falando mais um pouco sobre esse acompanhamento mais próximo que a gente precisa ter no início, para ações presenciais, por exemplo, é você realmente tentar colocar uma pessoa para estar presente com os voluntários nas primeiras vezes. Então, trazendo sempre o exemplo do coletivo que eu trabalho, né? Quando a gente vai, quando uma Amanda, né, uma voluntária, chega a primeira vez na distribuição, ela nunca pode estar sozinha, né? Então, ela sempre tem um apoio, tem que saber quem é o apoio dela. Então, se ela vai sozinha na distribuição, a probabilidade, né, dela, às vezes, errar o endereço ou fazer uma distribuição de uma maneira que não é a que a gente geralmente faz, né? Isso tem uma chance muito grande de acontecer isso, e não é o que a gente quer. A gente quer que o voluntário vá lá, chegue no lugar certinho, chegue na hora certa, faça a distribuição como a gente sempre faz, porque a gente quer que o trabalho ele sempre aconteça, né, de uma maneira eficaz, de uma maneira que tenha cara do coletivo. Então, é muito importante que a gente esteja lá, né, ou então que tenha uma pessoa que vai estar acompanhando. Se a atividade, por exemplo, for à distância, que é muita coisa, muito projeto que a gente faz à distância, aqui na TAPS, por exemplo. Então, a gente sempre tem essa rotina, né, de enviar e-mail, de mandar mensagem nos grupos ou mandar mensagem no privado, né, ligar para saber como é que a pessoa está se desenvolvendo. Então, a gente geralmente faz as nossas atividades junto, né? Então, sempre vai ter um voluntário e alguém da TADOS as primeiras vezes. Mas depois, às vezes, esse voluntário começa a caminhar sozinho. Então, quando ele começa a caminhar sozinho, a gente precisa também estar presente de alguma forma. Então, depois que ele fez a reunião, por exemplo, na expansão, né, a gente sempre pergunta, sempre tem a reunião semanal da expansão para saber como que foi, para as pessoas contarem como que está sendo esse processo, tirarem as dúvidas. Então, a próxima dica, né? Tire as dúvidas desse voluntário. Então, deixe um canal explícito para ele. Não deixe o seu voluntário com dúvida. Então, sempre fale para ele, se você tiver uma dúvida, você pode falar com tal pessoa, você pode mandar uma mensagem para tal coordenador, por exemplo, né? Se tiver isso. E quando é que você fala isso, né? Na capacitação. Então, é muito importante você deixar isso bem explícito na sua capacitação. Por exemplo, no Manos na Rua, a gente tem as divisões em grupos, e cada grupo tem uma coordenadora. Então, quando dá algum problema, ou quando a pessoa tem alguma dúvida em relação a tal assunto, ela tem que buscar aquela coordenadora do grupo dela, né? Ou que seja em relação àquele assunto. Então, é muito importante que as pessoas conheçam com quem é mais fácil dela tirar dúvida. E outra coisa que a gente fala aqui é que dúvidas, né? Você pode tirar dúvidas no grupo do WhatsApp ou pode fazer um grupo de e-mail, né? Copiando todo mundo no e-mail. Então, tem esses 2 canais que são mais fáceis, né? Que às vezes a gente não precisa estar presencial para tirar a dúvida desse voluntário. E um lembrete, né? Que às vezes você tem que estar mandando esses lembretes para saber. Então, eu sempre penso assim, que no plano ideal seria muito bom se a gente definisse as tarefas. Então, Lucas vai fazer isso, Joyce vai fazer aquilo e Mar vai fazer aquilo. E aí a gente não precisasse acompanhar, né? A gente só chegasse o resultado para a gente, mas não é assim. A gente sabe que a gente precisa estar lembrando esse voluntário. Às vezes eu mesma esqueço, às vezes, de algumas tarefas que eu preciso fazer, né? Então, é muito importante que a gente consiga ter essa dinâmica, né? De estar lembrando. Então, a gente mesma no curso, né? Sempre manda um e-mail para vocês no dia, manda uma mensagem de WhatsApp no dia para ter esse cuidado, né? Então, eu acho que isso aí é muito aquele cuidado até que o Fernando falou. E aí, uma coisa muito importante é que durante todo esse processo, né, é legal que vocês se comuniquem de uma forma bem explicadinha, sejam diretos, né, tentar o máximo não ser prolixo, aquela pessoa, né, que faz um textão, porque às vezes a pessoa não vai ler aquele super texto.
Por mais que seja um texto, né, às vezes bem carinhoso, eu sou uma pessoa que às vezes o Lucas até fala, né, que eu escrevo uns testamentos, uns testemunhos às vezes, depois que a gente sai de uma reunião. Eu acabo sendo, gosto de escrever muito, mas é interessante que a gente seja um pouco mais objetivo, né, um pouco mais direto e tenha sempre uma linguagem acolhedora, né, pensando que aquele voluntário ele vai gostar de ler um texto que não é assim, por exemplo, né, eu penso às vezes em mim. Eu não vou gostar que uma pessoa me mande fazer algo, mas se ela me sugerir, se ela pedir, se ela for um pouco mais acolhedora comigo, eu vou me sentir muito mais à vontade para fazer esse processo, né? E a gente acredita que isso vai manter melhor o engajamento do candidato. Então, você entender se as mensagens estão bem explicadinhas, né? Se tem todas as informações importantes. Então, às vezes, uma coisa que eu faço é fazer o texto e dar para alguém ler, sendo que essa pessoa não sabe o que é. E aí, se ela leu e entendeu, fala, né, se comunicou aquilo ali, então o voluntário provavelmente vai entender. Então, ter esse cuidado, assim, de se colocar no lugar do voluntário, porque ele precisa ter todas as informações para poder desempenhar o papel dele. E aí tem uma coisa legal que é importante você selecionar alguns dias ou horários, né, para fazer esse contato com o voluntário e avisar quando é que ele vai ter o retorno. Então, se vocês puderem, né, ter esse esse tempo disponível, né, então falar, ó, vocês vão receber esse retorno tal hora. Tal hora é uma hora para tirar dúvidas. Uma coisa também muito importante é a gente não falar com o voluntário, por exemplo, de 1 hora da manhã, porque isso aí é muito difícil, né? Ele não vai responder ou ele vai se sentir muito invadido. Então, se a gente tiver um horário mais ou menos ok para falar com ele, para tirar as dúvidas, é muito mais legal. E aí é importante você saber qual que é o canal mais eficaz, como a gente já vem falando, né? Às vezes o e-mail não é uma coisa que as pessoas estão olhando diariamente, mas o WhatsApp é. Então, se esse for o meio canal mais eficaz, então invista nele, né? É, coloque sua energia, né, nas mensagens do WhatsApp. Às vezes é legal fazer, né, uma mensagem com figurinhas ou com aqueles emojizinhos, mandar coisas que sejam mais criativas, né? E uma dica, uma sugestão, assim, é que talvez se vocês tiverem muitos voluntários, né, ter um telefone, né, comercial, institucional. Mas isso é óbvio, se for uma possibilidade para vocês, mas que vai às vezes facilitar o trabalho, né? Até um e-mail que seja institucional. Muitas organizações cadastram lá na Tados um e-mail já, né, voluntários arroba tal instituição ou voluntários instituição arroba gmail.com. Então faz com que as mensagens fiquem concentradas no lugar onde vocês vão ter mais acesso, onde vocês vão conseguir ver melhor, né? E aí, algumas dicas também, né? Algumas coisas para você ter mais dar motivação para esses voluntários, né? É compartilhar os resultados do projeto. Então, é muito legal quando a pessoa se voluntaria, porque ela está sempre pensando, né, em mente com o propósito da ONG, qual o impacto que ela vai gerar, né, que o trabalho dela vai gerar. Mas se a gente não fala isso, não compartilha, como é que essa pessoa ela vai entender que o trabalho dela está gerando esse impacto? Então a gente precisa falar quais as metas a gente atingiu, se a gente está crescendo, né? Se o projeto está dando certo, quem sabe trazer um depoimento de alguém que foi beneficiado, por exemplo, no caso da Magali, né? Todos os estudantes que passaram no Enem. Isso é muito legal de você mostrar para os seus voluntários, porque, pelo menos, acredito que quem se voluntaria, né, para ser professor no cursinho, quer que os seus alunos passem no vestibular, né, no Enem. Então, você, no final do ano, compartilhar isso daí com as suas redes sociais, para o seu público geral ver, mas também para os seus voluntários, a gente acredita que isso vai realmente trazer, melhorar, motivar essas pessoas, né? E trazer, às vezes, um depoimento de um voluntário, de um aluno, vai tocar mais ainda, né? Não sei se vocês fazem isso, Magali até levantou a mão. Eu aprendi hoje, em alguns cursos que eu participei que a gente tem, enquanto organização social, a gente tem um produto para vender.
entre aspas, né? Mas a gente tem um produto, e o nosso produto é a transformação social, seja no nosso caso o aluno que está sendo beneficiado, seja no caso do projeto que você faz parte de alimentar as pessoas. Então, a gente vende esse produto. E, inclusive, no dia de Boas Ações, eu consegui convencer meu coordenador, e depois do prefeito, do diretor-presidente, uma ex-aluna nossa vai falar qual foi o impacto da vida dela depois que ela passou no projeto. É isso, a gente tem que apresentar. Eu sempre digo que, se você não é o primeiro a acreditar no projeto que você faz parte, você não vai conseguir impactar ninguém para que ele faça parte do projeto junto com você. Eu acredito nisso. Sim, e aí só lembrar, assim, nessa parte de, por exemplo, compartilhar um depoimento, que às vezes é interessante que vocês procurem esse estudante ou essa pessoa que vai dar o depoimento com uma certa antecedência, né? Porque às vezes é um pouco difícil de você, por exemplo, quando é para a pessoa gravar um vídeo, às vezes é difícil, né? A pessoa fala que vai mandar e não manda, então você tem que lembrar a pessoa de mandar. Então, planejar um pouco. Então, se o projeto vai acabar, né, acabar tal dia e eu queria compartilhar esses resultados em tal dia, então, um pouquinho antes eu já vou falar com a pessoa e já vou pedir esse vídeo, essa mensagem, para que, né, chegue na hora e você não tenha. Então, lembrar sempre desse planejamento de colocar isso nas atividades. Fazer as coisas um pouco descontraídas, né? Trazer um pouco mais de leveza. Então, uma coisa legal também é a gente tentar compartilhar o nosso dia a dia, né? Uma coisa que a gente gosta de fazer com os voluntários é sempre nas reuniões ter dinâmicas, né? Então, uma vez o Guto fez uma dinâmica muito massa que era tipo assim, procure era todo mundo, cada um na sua casa, e aí ele dava 30 segundos para a gente procurar um livro de culinária. Itens, né? Bem aleatórios. E aí quem chegasse primeiro ganhava. Ganhava, assim, bem aleatório, mas aí às vezes você pode pedir para a pessoa contar a história daquele objeto, ou trazer aquelas perguntas que a gente sempre fala que é tipo 2 verdades e uma mentira. Então, pedir às vezes para o voluntário contar uma curiosidade sobre ele, geralmente para você se aproximar. E nos grupos de WhatsApp, uma dinâmicazinha legal que a gente faz é que toda vida que a gente começa um grupo, né, a gente faz uma roda de apresentação. E aí, geralmente, é para você colocar o nome, a cidade, o seu superpoder, uma coisa que você gosta de fazer, uma foto que lhe representa. E aí a foto não precisa ser uma foto sua, né? Pode ser uma foto de algo que você gosta, de uma atividade que você faz. Então, sempre pensar em quais são as maneiras que a gente pode trazer o voluntário mais próximo da gente, né? E realmente ser criativo, que é uma coisa muito importante, da gente não ter medo, né? De trazer essas dinâmicas. Pode ser que não dê certo no início, mas aí a gente vai aprimorando, vai tentando, né, deixar realmente a gente mais próximo. Comece você fazendo isso. Então, você coloca uma dinâmica nova e aí você começa falando sobre você, né? Você coloca sua foto, coloca lá seu nome. A Cris sabe, né, que a gente no começo até tentava bastante fazer dinâmica. Agora a gente está com as reuniões mais densas e às vezes não dá para fazer isso. Mas o quanto a gente puder trazer coisas assim, dinâmicas, a gente sempre vai fazer. Aqui no Atados é uma coisa até que o Guto puxa muito e a gente gosta demais. Mas acho que é isso. Ai, desculpe. E agora eu vou deixar o Lucas falar. Você Eita. Quer compartilhar sua... É melhor, Jess. Vou compartilhar aqui, tá? Mas só me avisa se tá certinho aí naquele esquema, né? De só uma parte da tela. Aí tem que tirar esse quadrinho aqui para sair da frente de vocês. E aqui. Opa, calma aí. Foi, tá certo, né? Tá sim, Lucas. Boa. Então, complementando um pouco o que eu já estava falando, né? A nossa próxima dica é conte as novidades da ONG para os voluntários. E aí, lendo um pouco disso na apostila, eu até lembrei daquele filme do Charlie Chaplin, né? Do Tempos Modernos, que ele faz alusão lá da alienação do trabalho do Karl Marx.
que é basicamente o trabalho dele, ele aperta parafusos, mas ele não sabe nem o produto que ele está fazendo, né? Então, a gente consegue trazer uma analogia disso para a organização, que às vezes o voluntário ele faz um trabalho para você, e aí não necessariamente é um trabalho que ele tá atuando diretamente com o público-alvo da organização, e ele não sabe o impacto que ele está causando. Então, é muito importante a gente sempre manter os voluntários informados, né, do que está acontecendo na ONG, de quais as metas estão sendo alcançadas, para eles manter esse engajamento, né, para ele saber que aquele trabalho que ele faz, mesmo que seja só um parafuso no meio de toda uma engrenagem, é muito importante. E aí isso mantém também o engajamento dele. E aí, obviamente, né, pode ser que mesmo que feito todo aquele processo que a gente falou, de fazer o processo seletivo, fazer a capacitação, explicar tudo certinho para o voluntário, pode ser que no meio do caminho alguma coisa que foi combinada não está sendo feita ou o voluntário está com alguma dúvida. E aí a gente sugere também fazer uma segunda capacitação para aprofundar algum ponto que tenha ficado mal comunicado ou que o voluntário esteja fazendo de uma forma que não era para fazer. Não tem problema também, é até legal vocês terem um tempo planejado para fazer isso. E aí, se não tiver nenhum problema no meio do caminho, segue normal, tá? E aí, outra coisa que a gente indica também é ligar para essas pessoas que não estão fazendo as atividades. A gente já tem até casos, né, na equipe de exemplos que o voluntário ele estava no grupo, e aí ele só está no grupo, mas ele não responde nada, não fala nada. Só que às vezes ele tá com vergonha de sair, ou ele não entendeu alguma coisa, não perguntou e não começou a fazer o trabalho. Então é muito importante também fazer esse contato individual com a pessoa para saber por que ela não está fazendo, se ela precisa de ajuda com alguma coisa. Então, muito importante também a gente ser proativo nesse passo, né? E aí uma coisa muito importante, né, que até o Wade vai falar bastante na apresentação dele, é a questão do feedback, né? Todo mundo que faz algum trabalho gosta de receber feedback. E aí, mesmo que seja negativo, porque a gente sabe, pelo menos, se for negativo, a gente sabe no que a gente está errando, né? Então, nossa dica de feedback é fazer um formulário de avaliação, e aí de tempos em tempos você manda esse formulário, perguntando como é que tá o trabalho voluntário, se a pessoa acha que seu acompanhamento está legal. Você também pode fazer um formulário para a pessoa se autoavaliar, então para você entender se ela acha que ela está fazendo um trabalho legal, né? E aí você consegue comparar com o seu ponto de vista em relação ao trabalho dela. E uma dica muito importante nesses formulários é fazer com que ele seja anônimo, que é para a pessoa se sentir confortável em responder de forma sincera, né? Então, também para você não vai mudar nada saber o nome de quem está respondendo aquela pergunta. Então, é muito importante ressaltar esses passos. E aí o Wade vai falar bastante aqui, porque eu vi que o processo da Litro tem muita coisa de feedback. Outra coisa importante é desenvolver esse voluntário, porque isso também gera engajamento. Então, a gente fazer conteúdo sobre a causa, né, ensinar sempre alguma coisa nova para o voluntário, isso faz com que ele entenda que aquele trabalho de voluntariado gera algum conhecimento para ele. E aí a gente retorna lá na aula 1 do curso, né, que a gente falou do voluntário ganha-ganha, que é o voluntário que ele entende que esse voluntariado também serve para ele aprender várias coisas, ao mesmo tempo que ele está oferecendo coisas para a organização, né? Então, todo mundo ganha nessa situação, ele se engaja, ele se desenvolve e todo mundo sai ganhando, né? E outra coisa muito importante voltando naquele ponto de voluntariado empreendedor, né? Voluntário que já está com uma certa autonomia na organização. Para a gente chegar nesse ponto, é sempre importante vocês darem liberdade para o voluntário fazer uma cocriação com vocês. Então, tá desenvolvendo um projeto novo, então tá vendo o que você pode mudar nesse projeto que está em andamento. Chama o voluntário que está participando desse projeto, faz um brainstorm, ouve ideias deles, entende com eles o que é que eles acham que está legal, o que é que eles acham que pode mudar. E aí você, obviamente, né, tem que estar aberto para receber essas sugestões deles. Não adianta nada você fazer um brainstorm, eles darem várias sugestões, você ouvir as ideias, você rebater, falar as coisas, mas no final não mudar nada, né? Então você tem que se mostrar aberto a esse ponto de mudança. Tem uma coisa do chat aí, é uma dúvida? Não sei o que é. Não consigo ver. Não. Beleza. Aí a gente trouxe de exemplo aqui para vocês o Teto, né, que acho que todo mundo conhece, o Teto Brasil, que é uma organização gigantesca. E eles têm essa escala, não é uma escala a palavra que eu queria,
eles têm uma hierarquia, e aí nessa hierarquia eles nomeiam cada cargozinho no teto e você vai evoluindo. Então você começa como voluntário de construção, e aí de acordo com o tempo de trabalho, com as atividades que você vai realizando, você vai mudando o seu status ali de voluntário, né? Então tem líder inexperiente, líder experiente, até você ser o chefe de trabalho. Então isso também é uma forma de você manter o voluntário engajado, né? Porque ele está vendo que ele está mudando de patente, está mudando de cargo. E você vai empoderando ele cada vez mais, de acordo com o tempo de casa, com as atividades que ele faz, com o nível de autonomia que você observa nele. Então, é importante também, acho que essa ideia do teto é bem legal. Então, fica aí de exemplo para vocês, caso vocês queiram usar de alguma forma. E aí, agora a gente vai fazer uma troca em salas, né, famosa, que inclusive eu tenho que fazer aqui. Deixa eu tirar minha tela, mas... Lucas, rapidinho só. Teve uma dúvida no chat da Cris. Para desenvolver os voluntários, vocês sugerem criar uma trilha de aprendizado? Sim. Foi a Nora que falou disso ou foi a Sabine? Agora, acho que foi a Sabine, né? Não, a Heloísa. Era a Sabine e foi a Heloísa. A Heloísa falou que no site deles tem uma trilha para os voluntários poderem aprender, né? Só que o conteúdo deles é muito específico, que é uma coisa de medicina, né? Mas nada impede, Cris, que vocês façam uma trilha com alguns conteúdos relacionados à causa da organização, né? Então, acho que isso é bem legal para os voluntários novos e também para os antigos, né? Para eles sentirem esse processo de aprendizado. Mais alguma coisa? Aqui, a Érica falou que estava um pouquinho baixo sua fala, então. Estava baixo aí para vocês mesmo também? Para mim não estava porque eu estava com fone de ouvido, não sei se mais alguém estava. Não, eu tô sem o fone e tá tranquilo aqui. Acho que aumenta o máximo o computador de vocês que der, gente, mas vou tentar falar um pouquinho mais alto então, tá? Daí, agora a gente vai para a troca em salas, e aí o objetivo de vocês nessa troca em salas é discutir um pouco sobre essa coordenação de voluntários. Então, conversar mesmo entre vocês, tá? Não precisa, isso não vai ser uma atividade que vai ser enviada para a gente, mas para vocês pegarem experiências de outras organizações, né? Que nem a gente fez na aula passada. Então, discutir quais são os maiores desafios nessa coordenação de voluntários, quais estratégias que vocês usam para engajar novos voluntários e quais estratégias que vocês usam para engajar voluntários antigos, então voluntários que já estão na organização, mas vocês sentem que ou está, né, começando a desapegar ou está um pouco inativo, tá? A gente vai mandar essas perguntas no grupo do WhatsApp. Você consegue colocar aqui no chat, Joyce, para o pessoal anotar aí Consigo, também? vou botar agora. Beleza. E aí, deixa eu tirar minha tela aqui. Vou fazer a divisão rapidinho aqui de vocês. E aí vão falando, a gente vai dar uns 15, 20 minutinhos para vocês discutirem isso, tá? E depois a gente volta, vai rolar a recapitulação do curso e depois a fala do Age, tá? Vou fazer a divisão aqui. 6, 24, 5. Prontinho, gente, eu já mandei aqui no chat e no WhatsApp. Mas qualquer coisa, se vocês não receberam ou estão com alguma dificuldade, é só chamar a gente dentro das salas, que a gente tira as dúvidas, ok? Lembre que tem o botãozinho lá de chamar. Ah, Giovana junto com a Olga. Deixa eu ver aqui onde a Olga caiu. Beleza. O Wade também vai estar nas salas com vocês e a Marina também, tá bom?
Pronto, só citar aí, tá, pessoal? Aí, deixa eu pausar aqui. Então, gente, voltando do nosso intervalinho, né? Acho que a gente queria fazer um resumão, assim, né? Recapitular um pouquinho o que a gente já viu antes da gente passar para a nossa apresentação do EID, que vai ser muito legal. E até a nossa aula de hoje a gente já viu os 4 Cs, né? O criar, o captar, o capacitar e o coordenar e acompanhar, né? E aí trazendo um pouco mais de demandas, né? Do que vocês podem fazer para verificar o que está em cada C, né? Em cada processo. Então, primeiro, o que a gente faz? A gente identifica as demandas, né? Lá no nosso primeiro C, que é o criar. A gente tem umas listinhas aqui, né? Algumas coisinhas que vocês podem fazer. Então, listar as demandas da sua ONG, verificar com a equipe o que a gente pode resolver com o apoio de voluntários e o que não vai resolver com o apoio de voluntários, né? E aí, a partir daquela matriz de esforço impacto, a gente pode dar uma prioridade, né? Priorizar quais são as demandas que a gente vai fazer primeiro e o que a gente não tem como fazer agora. E aí, a partir disso, a gente consegue definir qual o perfil de voluntários, quantos a gente precisa, né? E como que a gente vai começar a captar eles. E aí, a gente vai partir para o planejamento. Então, a lista de verificação dessa parte de planejamento da recepção dos voluntários é a gente criar um cronograma para o projeto. Então, sempre pensar que esse cronograma tem que ter começo, meio e fim. Definir quem são as pessoas de apoio, fazer uma lista das atividades. Então, mesmo que as atividades sejam bestas, sejam simplinhas, né? Tipo, lembretes, a gente tem que incluir essas atividades, porque senão isso vai virar uma bola de neve, a gente não vai conseguir fazer tudo aquilo que a gente planejou. Definir as ferramentas, então, vou utilizar o WhatsApp, vou utilizar Google, documentos, apresentação de slide, fazer essa apresentação da sua ONG, principalmente, né, para que o voluntário entenda aonde que ele está entrando, criar a planilha de controle. A gente já mandou um modelo de planilha de controle para vocês, então vocês podem ver, né, a planilha tem um passo a passo para projetos, tem um passo a passo para controle de voluntários, então tá bem legal isso. Depois que você criar a sua vaga, você vai precisar divulgar ela, né? Então, conferir se a vaga está com todas as informações para o voluntário. Utilizar o site da TADS, que a gente acredita que é uma plataforma muito boa, é muito fácil até de utilizar para vocês captarem esses voluntários. Então, quem ainda não se cadastrou, né? Se tem alguma ONG que precisa de algum apoio para fazer esse cadastro, fala comigo ou fala com o Lucas, que a gente apoia vocês. Apoia também na criação de vagas, se vocês tiverem dúvidas. E aí, pega essa vaga que você criou e joga na sua rede, porque a partir daí, né, a sua rede, as pessoas que estão seguindo o trabalho de vocês, apoiando, elas podem querer ser um voluntário, né? Essa pessoa pode ser um voluntário em potencial. Então, é legal que ele saiba que você está captando. Responda rapidamente os voluntários. Então, isso é uma coisa que a gente sempre fala nas reuniões com novas ONGs. Então, antes de fazer todo esse processo, é legal que você já tenha um modelo de boas-vindas pronto, né? Um formulário para conhecer. Agora no site a gente consegue abrir um formulário lá quando a gente cria a vaga por dentro do site. Então, se vocês quiserem já agilizar esse processo, já pode abrir o formulário lá dentro. Criar esse grupo de WhatsApp, já ter umas mensagenzinhas, né, na descrição do grupo do WhatsApp. Para que é aquele grupo? Criar já a mensagem de boas-vindas, fazer uma dinâmica de apresentação, né? Quando eles entrarem, pedirem para eles falarem o nome, qual a cidade deles, alguma coisa legal, uma curiosidade. Sempre compartilhar os próximos passos, né? Então, quando a gente começa a captar esse voluntário, abriu a vaga, mandou um e-mail de boas-vindas, dá as boas-vindas e fala o que vai vir para ele, né? Se vai vir uma reunião, se vai vir uma capacitação, se ele precisa entrar no grupo de WhatsApp. Então, sempre colocar esses próximos passos para ficar mais fácil para o voluntário, para você também. Agendar uma apresentação. E aí é legal que ela pode ser individual, pode ser coletiva. Então, se vocês estão com pouco tempo, junta um grupinho, né? Disponibiliza um horário de manhã, uma tarde e uma noite, vai juntando um grupinho para otimizar o horário, eles já vão começando a se conhecer
Então, é bem legal isso. E aí, para você, né, o que que você precisa pensar nessa apresentação? Conhecer um pouquinho ele, então sempre pedir para ele falar um pouquinho dele, apresentar a ONG de vocês, apresentar a sua equipe, o projeto, a função, o que que eles vão fazer. E se você achar que é necessário, né? A gente acredita muito que é necessário, é que você crie um processo seletivo, né? Então, fale para aquele candidato que ele está passando por algumas etapas. Essa é uma entrevista, porque a gente também pensa assim, que quando você faz um processo seletivo, você está dizendo para o voluntário que você está fazendo uma seleção, né? Que você não está só pegando aquela pessoa que está ali, você criou um perfil do voluntário que você precisa e você está analisando se ele se encaixa naquele perfil, que é uma coisa que vai ser boa para você e para o voluntário, porque para ele, se ele tiver o perfil, ele vai conseguir se engajar, se ele não tiver, vai ser até uma frustração para ele, né, de não conseguir desenvolver aquela atividade. E para você também, que né, fez toda uma capacitação, envolveu a pessoa e ela não conseguiu seguir. E aí, uma coisa muito importante que a gente falou é que você permita que o voluntário desista. Então, depois que você apresentou a ONG, apresentou todas as funções, se ele não quiser continuar, né, ele pode já desistir ali. Então, para você ficar mais simples e para ele também. E aí, depois dessa apresentação, quem for continuar, assina o termo de voluntariado, que a gente já falou aqui que é algo muito importante. Se necessário, faça uma capacitação. Então, a gente falou muito da capacitação na aula passada, então, se ele precisar de algum conhecimento específico, é muito importante que vocês façam. Então, e também capacitar sobre o que ele vai atuar, né? Qual a proposta da ONG, quem é o público que você está trabalhando, qual a causa social, né? Qual o impacto do trabalho de vocês, sobre a ONG, né? Quais são as regrinhas, quais são os processos. Então, para ele fazer tal coisa, ele precisa falar com quem, ou ele pode fazer sozinho. Dicas de comportamento é muito importante para quando ele for interagir com o público. Então, se tem um público que tem uma especificidade tal, o que ele precisa fazer, como é que ele precisa se comportar. Reforçar sempre a importância do comprometimento. Isso é muito importante, né? Lembrar que o trabalho dele vai impactar a ONG de tal maneira e esse impacto na ONG tem um impacto direto no voluntário, né? No beneficiado. Então, isso aí tem que estar sempre sendo lembrado. E conversar sobre diversidade e empatia, né? É muito legal você ter times diversos, mas não é só no nome, né? Então tem que pensar em todo o processo de voluntariado. O que é que você quer? Quais são os perfis? Esses perfis estão diversos? A gente está se colocando no lugar do voluntário, a gente está falando para o voluntário que ele tem que se colocar no lugar do beneficiário, né? Tem que ter essa visão também. Quando a gente trabalha com voluntariado, a gente trabalha muito com a empatia, né? Se colocar no lugar do outro. E o acompanhamento do voluntário. Então, o que a gente falou hoje, né? Deixar um canal aberto para comunicação é imprescindível. Porque você vai estar dando um apoio para a pessoa, vai estar tirando as dúvidas. Quando você tira as dúvidas, você faz com que o voluntário ele consiga, né, ter um trabalho mais eficaz. Fornecer alguns materiais para que você possa acompanhar essas entregas, então as ferramentas, planilhas de controle, fazer umas reuniões para alinhar. Então, pode ser uma reunião mensal, pode ser uma reunião presencial, pode ser uma reunião online, e avaliar sempre o desempenho, né? Então, se esse voluntário ele está sendo muito, né? Tá ali sempre trabalhando, tá sempre vestindo a camiseta da ONG, é legal a gente dar um feedback para ele. E se o voluntário ele tá um pouco, né? Se afastando, também falar com ele, trazer ele mais para perto, entender o que está acontecendo com ele. Será que a ONG pode apoiar? Se não pode apoiar, como é que a gente pode diminuir a carga horária desse voluntário, remanejar ele para outro lugar? E aí, ver que a gente já conseguiu recapitular. E vou pedir para o Lucas, não sei se vocês têm alguma dúvida, mas acho que se alguém tiver alguma dúvida, acho que a gente pode. O que você acha, Lucas? A gente já tira a dúvida agora ou deixa para passar só no final? Tem uns 5 minutinhos aí para dúvida, se alguém tiver. Mas lembrando que todo esse material que a gente está passando para vocês, gente, a gente está pegando o conteúdo todo da apostila. Então, tudo isso que a gente está passando tem na apostila, tá?
É só seguir lá. Inclusive, essa parte de recapitulação tem lá na apostila também. Lá no finalzinho dela. O pessoal perguntou aí no chat. Minha dúvida é, vai Acho que a Magali travou. Você conseguiu ouvir? Travei? Cortou aqui para mim, não escutei. Minha dúvida é, gente, vai ter mais dever? Não, não, Magali, a gente entende que agora é legal vocês focarem nas atividades que vocês ainda não fizeram e no trabalho, porque já está chegando, né, a nossa finalização do curso, então não vai ter tarefa de novo nessa aula, que é para vocês poderem focar no que está precisando ser feito. Acho que a gente já pode chamar o Wade. Você quer chamar ele, Lucas? Vou tirar aqui minha Boa. apresentação. Eide, eu já te dei o co-host aí para você conseguir apresentar. Mas agora então a gente vai ter a participação do Eide, tá? Eide é um parceiraço do Atados. Não sei, alguém aí deve ter visto que ele participou já do encontro passado para falar sobre... Do encontro ano passado para falar sobre engajamento. O Eide, inclusive, participou do curso ano passado, né? Então, acho que deve ser legal para ele estar voltando agora como palestrante. E o Eide é outra organização, participa de outra organização que ganhou também o prêmio do voluntariado transformador, né? Então, vocês podem ver que ele, rapaz, tem um currículo bem legal para passar para vocês. Então, aproveitem e vão anotando as dúvidas aí, que o Eide vai ter um tempinho para tirar dúvidas também no final, tá? Então, tirem tudo que vocês puderem da experiência do Eide, que vocês vão achar bem legal. Legal, Lucas. Cara, é bem legal mesmo ver como foi minha experiência, né, no curso ano passado e até refletir agora coisas que que aprendi, né, no curso e já deu para implementar e está rodando bem esse ano, né? Então, para mim está sendo bem legal estar aqui para mostrar um pouquinho do trabalho que a gente está fazendo. Agradecer de novo vocês datados, super parceiros, né? E para além, né, da apresentação hoje, também fico à disposição para quem tiver dúvidas e quiser mais detalhes, que acho que o que eu vou passar aqui talvez seja meio macro, mas se tiverem dúvidas mais micro, aí estou super à disposição. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Eu não sou muito bom com Zoom, tá falando com o Lucas que eu sou mais do Google Meets, mas acho que vocês estão conseguindo ver minha tela, né? Estamos sim, Eide, certinho. Então, beleza. Legal. Deixa eu passar aqui. Deixa eu me apresentar um pouquinho mais, então. Bom, sou o Wade, eu sou do Litro de Luz, sou responsável por gente e gestão aqui dentro do Litro. Eu sou formado em marketing, mas estou fazendo uma pós-graduação em gestão de pessoas. Eu acho que gestão de voluntariado, mobilização de voluntários, está muito relacionado à gestão de pessoas, né? Então, é uma coisa que eu gosto muito, eu vejo muito, às vezes até o melhor lado das pessoas, né? Elas estão lá no dia a dia, super corrido, mas elas querem colocar sua energia, né, seu tempo ali no voluntariado, então você acaba tendo contato com muita gente legal. Eu acho que lidar com voluntários é uma coisa que me motiva muito, sabe? E durante a minha trajetória eu já fui voluntário algumas vezes, acho que desde pequeno minha mãe me levava para fazer algumas ações pontuais, visitar asilo, fazer sopa, né? Mas acho que foi durante a faculdade que eu tive algumas experiências mais imersivas, assim, no voluntariado, né? Então, durante a faculdade eu fiz parte desse PESC, né? Que é o Programa de Extensão de Serviços à Comunidade. A gente fazia meio que consultoria administrativa ali para algumas organizações sociais. E aí, uma delas que eu participei foi o cursinho da Psico. Também fui da IESEC por 5 anos, que é uma organização estudantil, também como voluntário, né? Então, fiquei bastante tempo, passei por diversas responsabilidades lá, e encerrei com um voluntariado na Colômbia, intercâmbio social, pela IESEC também, para dar aula de inglês para crianças que não tinham tantas oportunidades lá na Colômbia. E aí, depois que quando eu estava para me formar, eu entrei como voluntário no Litro, lá na época em que a gente fala que tudo era mato, era mais um grupo de pessoas
que se juntavam para tentar fazer alguma coisa, mas em 2017 eu aceitei o desafio de pegar o Litro, junto com, né, muitas outras pessoas, para transformar o Litro em um negócio social. Então, até expandir, profissionalizar e tornar, né, o Litro um pouco mais estabelecido. E hoje eu estou como também, né, não consigo largar voluntariado, estou como voluntário, como mentor de jovens para a carreira, né? E tento pegar sempre jovens que têm algum viés assim, né, para a carreira com impacto social, socioambiental. É o que eu gosto. E aí aqui tem um pouquinho sobre o que a gente vai... Eu quero passar um pouquinho, né, do que a gente tem para compartilhar aqui do Litro. Então, eu vou passar bem rápido para falar o que é o Litro, como que a gente trabalha, né, para entender um pouco melhor. Então, desde o que é o Litro, qual que é a nossa estrutura, e entrar um pouco mais na área de gente e gestão. E depois a gente vai entrar em processos que a gente faz dentro dessa frente de gente, e depois alguns processos que a gente faz dentro dessa frente de gestão. Tudo isso relacionando com esse coordenar, né, com esse engajamento e acompanhamento dos voluntários. E aí, depois eu abro para dúvidas. Bom, um pouquinho sobre o Litro. De forma bem geral, a gente é uma organização social que leva a iluminação para comunidades que não têm acesso adequado à rede elétrica. E aí a gente utiliza tecnologias simples, sustentáveis, né, à base de energia solar, para iluminar esses lugares, né? Então, aqui tem alguns exemplos, né? São 3 soluções principais que a gente usa: o poste solar, o lampião e a solução interna. Basicamente, o funcionamento entra aqui a radiação solar pela placa solar, aí ela entra dentro, né, daqui numa bateria, armazena, e depois ela descarrega na garrafa de PET, onde tem os LEDs, né? O lampião e a solução interna tem o mesmo funcionamento, né? Então, basicamente, é isso que a gente faz, mas a gente gosta de falar que nosso trabalho não é só levar essas soluções prontas, né? A gente faz todo um processo de engajamento comunitário para poder ajudar, de alguma forma, né, a despertar o empoderamento dentro de cada comunitário. A gente forma embaixadores para que eles sejam os protagonistas na hora de fazer a instalação dos postes, né? Eles nos ajudam a engajar a comunidade deles, eles que aprendem, né, a montar, e depois a gente ensina outras pessoas da comunidade a montar para eles fazerem ação. Então, a gente vai muito dessa linha de querer realmente que a comunidade aprenda, né, ela se una para conseguir fazer a ação. E aí hoje a gente tem está presente em 6 lugares no Brasil, né? Florianópolis, São Paulo, Rio, Brasília, Campina Grande e Manaus. Estamos com cerca de 200 voluntários fixos que trabalham na gestão. Eu vou falar um pouquinho mais depois. Bom, dando uma bem resumida, acho que é isso sobre o Litro. E aí, entrando um pouco na estrutura organizacional, é um pouco... A gente fala até um monstrinho aqui, mas vou tentar focar, né, mais nessas 2 partes, né, o nacional e as células. Basicamente, a nossa estrutura hoje, a gente tem essas equipes, né? Tem a presidência, tem a área de parcerias, financeiro, jurídico, projeto estratégico, gente de gestão, desenvolvimento social, marketing, operações e tecnologia. Então, é a área nacional, que cuida de todas as células, né, que a gente chama no Brasil, que são as cidades. E a gente tem as células, que é onde acontecem as ações, né? São naqueles lugares que eu tinha comentado. E nas células a gente só tem as áreas mais de execução. Então, a gente gestão, desenvolvimento social, marketing, operações e tecnologia. E são várias equipes, né? Porque a gente tem 200 voluntários fixos, todos trabalhando na gestão do Litro. Porque um voluntário, quando ele entra, por exemplo, em operações e tecnologia aqui em Brasília. Depois ele pode virar um representante da área, né, o líder de operações e tecnologia em Brasília. Se ele quiser, depois ele vira o líder da célula de Brasília. E aí depois eles podem vir para o time nacional para ajudar na gerência, né, de todas as células no Brasil. Então,
é aquilo até que o Lucas falou do que o Teto tem, né? De dar perspectivas para a galera, para eles irem assumindo novas responsabilidades, se desenvolvendo, né, dentro da organização, para conseguir fazer um trabalho cada vez mais impactante, né? E eu acho que isso é até uma das coisas, né, de coordenar, é deixar claro isso para quem está na sua organização, quais são as trajetórias que eles podem construir e quais são as possibilidades, né, que eles podem passar para conseguir ter uma experiência legal, né? Então, já dá uma clareza, né? Então, basicamente, essa é a estrutura do Litro. A gente tem várias áreas, majoritariamente todo mundo aqui é voluntário, a gente só tem essas pessoas que estão com o cifrãozinho do lado, que são pessoas que são contratadas, mas é uma pessoa que cuida, né, de toda a rede ali em que ela está inserida. Por exemplo, eu sou agente de gestão, sou responsável pelos líderes de gestão nas células e pelos líderes das células. Então, basicamente, essa é a estrutura. Só para ficar um pouquinho mais claro também o que eu vou falar depois, tá? E aí, aqui é como é a área de gente e gestão, né? Como a gente se divide. Então, até uma outra dica, né, que eu dou, se for pensar numa empresa, né, tem uma área de RH, né, que a área de RH é responsável por fazer diversos processos, todos esses processos, né, que foram falados no curso dessa metodologia dos 4 Cs, dos 5 Cs, eu acho que são processos que numa empresa, qualquer organização, tem pessoas que aplicam isso, né? Então, uma dica que eu dou, uma sugestão, né, seria de tenha umas 3, 4 pessoas junto com vocês que só vão cuidar da experiência dos voluntários, né, da gestão dos voluntários. E aqui no Litro a gente tem essas frentes, né, dentro de gente e gestão, que é recrutamento e marca, que é muito daquela parte, né, de captar. Tem RH analítico, que é uma área mais de suporte dentro de gente e gestão, que pega dados, números e traz insights para a gente, né, que a gente precisa melhorar. Tem a área de experiência dos membros, que está bem atrelado também a esse ser de coordenar. Tem a área de treinamento e desenvolvimento, que pensa, né, em formas de treinar e como desenvolver os voluntários aqui dentro do Litro. Também está um pouco dentro do coordenado, capacitar também. E projetos nacionais, que são projetos que a gente quer transformar em algum processo dentro de alguma dessas áreas, né? Então, a gente tem cada uma dessas frentes, mas também, né, tipo, eu acabo cuidando também de cultura organizacional, desenvolvimento organizacional, a estrutura, departamento pessoal, enfim. Então, essa é mais ou menos a estrutura, né, de gente e gestão. E aí eu vou entrar um pouco mais nos processos de gente e de gestão, que aí vai ficar um pouquinho mais claro o que a gente faz dentro desse coordenar, né? Então, aqui, basicamente, são os processos num calendário que a gente executa dentro do Litro, nessa área de gente e gestão, que ajuda a gente a coordenar melhor os voluntários, né? E trazer mais foco até dentro do Litro. Então, vou começar pelo processo seletivo, né? Que é onde tudo começa. Entre fevereiro e abril, o nosso time de gente e gestão está muito focado em processo seletivo. A gente até fala, né, para todas as outras áreas, que são só nesses momentos que a gente vai fazer processo seletivo. Então, a gente fala, faça uma gestão muito boa dos seus voluntários, porque vocês vão ter que aguentar o semestre inteiro com esses. Porque a gente tem muito mais outros processos para garantir a experiência dos voluntários, além de processo seletivo, né? Antes da gente fazer isso, a gente fazia processo seletivo o tempo todo, né? Antes de estabelecer, posicionar, né, a área de gente e gestão, as áreas ficavam pedindo voluntário toda hora, ficava desligando toda hora. A gente falou, não, a gente só vai fazer processo seletivo de fevereiro e abril, para entrar em abril, né? O processo começa lá em fevereiro e termina em abril, e de agosto até outubro, porque assim a gente consegue, durante o ano, focar em outras coisas que vão melhorar e vai dar um suporte maior para a experiência dos voluntários, né? Vou falar um pouquinho depois. Então, a gente faz processo seletivo, depois tem o período de onboarding, né, que é a entrada, o acolhimento dos novos voluntários, né, que começa pelo período de capacitação, explicar o que é o Litro, quais são os seus papéis, né, a descrição dos cargos de cada um deles. E aí, depois eu volto aqui nesses daqui,
a gente tem o período de avaliação de desempenho, né? Que o pessoal até falou, né? Pô, faça uma avaliação, deem feedbacks para o pessoal se desenvolver, né? A gente vê também com muito uma forma de retribuição, né, para eles. A avaliação de luz, eu vou entrar em detalhe mais assim nos próximos slides, mas é um momento em que a gente dá os feedbacks positivos, né? Reconhece, dá os feedbacks construtivos, para ver o que ele precisa desenvolver, tanto pessoalmente, profissionalmente, né, dentro do Litro. E depois tem o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Então, é o momento em que o líder senta com o liderado, né, e pensa nesses feedbacks mesmo, né, o que foi falado ali na avaliação de luz, e coloca um plano de ação para cada um do que vai ser, que ele precisa desenvolver ou ter de atenção, né, ou potencializar, né, uma competência que ele já tem muito forte e como fazer isso, né, pensar junto. Depois vou entrar mais em detalhe no PDI também. Aí depois a gente, vou voltar aqui na PCO e PDC. Essa avaliação de luz ela é mais voltada para o indivíduo, né? Então a gente fala de cada um dos voluntários, o líder fala com cada um dos liderados, e a PCO, que é a pesquisa de clima organizacional, é uma visão mais macro, né? Mais organizacional mesmo. Então a gente vê como que está o Litro, se a gente está oferecendo as ferramentas, fazendo o ciclo certinho para conseguir para que a galera tenha uma experiência boa, né? A gente tem meio que um diagnóstico na pesquisa de clima, para depois a gente desenvolver o PDC, que é o Plano de Desenvolvimento Coletivo, né? Então, é um plano de ação que a gente precisa trabalhar para conseguir desenvolver organizacionalmente, né? Então, aqui, basicamente, eu já falei, né, um pouquinho de cada coisa. Então, o processo seletivo onboarding, ele está mais ligado à motivação, né? Para a gente alinhar se a pessoa está alinhada às nossas motivações, ao fit cultural. Motivação é muito mais coisas mais externas, né? Se nossa causa está alinhada à causa que a pessoa quer. Então, a gente trabalha muito para trazer pessoas que estejam alinhadas ao nosso propósito, né? Mas aí hoje eu vou focar mais nesses outros dois, né? Esse aqui é mais aqueles outros Cs, né? De captar e capacitar. E aqui eu vou entrar hoje mais na avaliação de luz, no plano de desenvolvimento individual, pesquisa de clima e o plano de desenvolvimento coletivo, que está mais ligado ao engajamento, né? Como que a gente faz para a pessoa, né? Acho que se engajar na organização, né? E eu acho que essa avaliação individual, né? Que eu tinha comentado, né? Avaliação de luz, plano de desenvolvimento individual, está muito atrelado à retribuição, a uma forma de agradecer o voluntário pela dedicação que ele está tendo, né? E aí é uma forma de retribuir por meio do desenvolvimento deles, né? E a gente entra em questões mais pessoais e profissionais mesmo. E a pesquisa de clima organizacional e de plano de desenvolvimento coletivo é como a gente, como organização, consegue engajar a galera trazendo as principais ferramentas, rituais, para que eles se mantenham engajados. Até aqui alguma dúvida? Eu vou entrar em mais detalhe em cada uma dessas coisas, mas é só para dar uma visão mais macro, né, do que a gente faz. Eu vou seguindo, qualquer coisa é só me interromper, que eu não estou conseguindo ver, tá? Bom, entrando um pouco na avaliação de luz, no plano de desenvolvimento individual, aqui no Litro, a avaliação de luz a gente faz em 3 frentes, né? A gente primeiro pede, nesse momento aqui, né, da avaliação de luz entre maio e junho, e novembro e dezembro, a gente pede para eles fazerem uma autoavaliação. Aí a gente tem aqui as questões, né, que a gente pergunta para eles. Na verdade, hoje a gente usa uma plataforma lá de gestão de desempenho, um parceiro do Litro, mas antes a gente fazia tudo por formulário no Google mesmo, sabe? Coisa super simples. E aí a pessoa fazia essa autoavaliação, escrevia mesmo lá no formulário do Google, né, antes, sobre esses pontos, né, se ele sabe o que ele precisa fazer, se ele está entregando as tarefas, né, e é tudo numa escala Likert, sabe, são afirmações aqui, então ele coloca entre discordo totalmente, discordo parcialmente, neutro, concordo parcialmente e concordo totalmente, né, e ele coloca lá
nessa escala, e também tem um espaço aberto para eles escreverem comentários sobre esses pontos, né? Então, eles, como a gente, né, lida com 200 voluntários, é legal a gente trazer um lado mais quantitativo também, para depois a gente conseguir fazer umas análises gerais, né? Mas acho que o mais importante mesmo é depois o líder ver as respostas qualitativas. Eu vou mostrar um pouquinho depois. Então, aqui a gente tem algumas perguntas, né, que a gente pede para eles fazerem na autoavaliação. E depois tem uma avaliação do líder. Então, o voluntário avalia o líder sobre a liderança dele, né? E aí aqui a gente entra em algumas competências específicas que a gente vê no litro, né? E também os valores. A gente tenta colocar como um guia, não só para avaliação, né, de luz, mas para PDI, para PCO, né, a pesquisa de clima, o plano de desenvolvimento, e até no processo seletivo, os valores da organização. A gente tenta ao máximo vivenciar mesmo esses valores e trazer nesses processos de gente, de gestão, os valores do litro, para ver se a gente está conseguindo, né, fazer com que todo mundo esteja alinhado com o fit cultural e desenvolvendo cada vez mais esses valores, né? Então, a gente coloca aqui os 5 valores do litro e as competências de liderança que a gente puxa junto com os líderes do litro, né? E aí o pessoal avalia o líder e depois o líder também avalia o liderado. Tudo isso é no formulário mesmo, né? Pode ser no mesmo formulário. Então, acaba tendo uma visão de diferentes pontos, né? O que eu acho legal é que depois que faz essa avaliação, entra aqui nessa plataforma que a gente utiliza, sai um relatório com todas as respostas, sabe? Com todos os pontos que saíram de cada uma dessas perguntas. E eu acho que isso daqui é muito valioso, porque você começa a ter uma visão do que você, às vezes, acha que está mandando mal, mas, na verdade, o seu líder acha que você está indo super bem, sabe? E aí esse alinhamento de expectativa que traz um valor sensacional, assim, né? Para você conseguir ver o que você precisa se desenvolver ou aquilo que você precisa potencializar, né? E aí eu trouxe aqui o meu exemplo, né? Para não expor ninguém, já logo me exponho aqui, mas para cada uma dessas perguntas, tanto de autoavaliação, avaliação do líder, avaliação de liderado, tem esse daqui, né, de cada um dos respondentes. E aqui, igual o Lucas falou, né, aqui a gente prefere deixar anônimo. A gente deixa bem claro também que é anônimo. Apesar de que eu acho que eu sei quem foi a pessoa que escreveu isso daqui. Você convive, né, com o voluntário, então você identifica. Mas, enfim, é anônimo. E aqui eu acho que eu trouxe um caso para explicar como a gente faz essa ligação, né, da avaliação de luz para depois para o plano de desenvolvimento individual. Então, teve esse caso aqui, que foi uma das menores notas, né, que ele deu de 1 a 5, né? Ele colocou 3, né? Ele deu um neutro. Ele falou: acredito que tem espaço para melhora na sustentabilidade, principalmente porque o EID cuida de muitas coisas ao mesmo tempo, que não é sustentável e escalável. Seria interessante ele delegar parte de suas funções e focar mais fundo em outras frentes, né? Esse aqui era uma avaliação que você tinha que fazer sobre os 5 valores do livro, né? Aí ele trouxe esse ponto de avaliação para mim. E aí, esse foi o ponto aí que eu já identifiquei ali, né, de melhoria, mas é legal que você também consegue ver, né, outros pontos de reconhecimento quando você vai lendo o relatório, né, as respostas. Mas aí eu foquei aqui, né, focar aqui, né, um ponto a desenvolver, que foi essa questão de sustentabilidade, né? No LITRE a gente avalia a sustentabilidade como você conseguir fazer as atividades que vão perdurar, né? Vão ser sustentáveis no tempo e sem perder a visão também do todo, né? Não adianta eu olhar só gente gestão, sendo que as estratégias de gente gestão não estão de acordo com as estratégias de operações de tecnologia, desenvolvimento social, né? Mas aqui ele trouxe muito essa visão de sustentabilidade, de conseguir fazer um trabalho que vai durar mais tempo, né? E aí ele não foi o único, na verdade. Outras pessoas também trouxeram alguns pontos de sustentabilidade. E aí eu, junto com a minha líder, né, a gente sentou e começou a pensar no meu plano de desenvolvimento individual. E aí a gente orienta aqui no livro
para que no plano de desenvolvimento individual você coloque 2, no máximo 3 pontos de desenvolvimento nesse período de 6 meses, né? Para não perder o foco, né? Para a gente ser focado naquilo que precisa ser desenvolvido. E também 6 meses passa muito rápido, ainda mais num voluntariado, né? No voluntariado, você não está lá 8 horas por dia, né? Que nem numa empresa. Então, as coisas acontecem num ritmo diferente, né? Então, a gente fala, ó, não coloca mais do que 3 para a gente conseguir focar, né, nessas atividades, nesses pontos a desenvolver. E aí, os 2 pontos que a gente priorizou, um foi deixar mais claro, né, as metas de gente e gestão. Tinha gente que tinha colocado lá que precisava trazer mais para perto, né, do voluntário qual que é a meta para ele entender o propósito, né, do porquê que eles estão trabalhando. E tem esse de sustentabilidade, né? E em sustentabilidade a gente colocou 2 pontos simples, mas que já mudaram muito assim meu dia a dia, né? Essa avaliação foi do ano passado, do segundo semestre do ano passado, e aí a gente colocou 2 ações para mim. Uma era ter ao menos 2 manhãs livres para atividades pessoais. Eu não estava conseguindo ter uma sustentabilidade pessoal mesmo, né? E como eu lido com voluntário também, né? Meu trabalho é no Litro, e o trabalho do voluntário geralmente é durante a noite. Às vezes eu ficava desde manhã até meia-noite trabalhando. Então, a gente colocou, ó, vão ter 2 manhãs livres que você vai bloquear, você não vai marcar reunião, você não vai marcar nada, e vai ser um momento para você abraçar o ócio e ficar tranquilo, né? Fazer o que você quiser sem peso na consciência. E aí eu coloquei isso já, né, na minha agenda, e então a gente deu check aqui. E o segundo era formar um coordenador voluntário mesmo para gente gestão nacional, né, para o time. Eu lidava ali com um time direto, né, de gente gestão, eram umas 10 pessoas. E aí isso acabava, né, para acompanhar essas 10 pessoas dá trabalho, né? Tem que fazer essa conversa de avaliar cada um deles, fazer o plano de desenvolvimento individual de cada um deles, das atividades, né? Então, ter voluntário, até falo para o pessoal, ele não tem custo tanto financeiro, mas o custo de energia e de gestão deles tem que ser dimensionado, porque não adianta pegar 20 voluntários, você não tem energia para conseguir gerir eles, né? Então, aqui foi partindo desse feedback, né, que eu recebi, a gente fez ali uma formação para ver quais daqueles 10 voluntários gostaria de ser um coordenador, para a gente dividir a gestão desses voluntários, né? E aí, segui, deu check, já estou com um coordenador voluntário aqui incrível, e aí hoje eu estou mais sustentável, vamos dizer assim, né? Então, acho que é um pouco disso, né? A avaliação de luz e o plano de desenvolvimento individual. É você ter momentos que no Litro a gente viu que faria sentido 2 vezes no ano. Tem lugares, né, que é por projeto, né, que faz, então pode ser mensal. Acho que é ver a realidade de vocês e adaptar, mas ter esse momento de avaliação e de contato do líder com o liderado para ver o que ele está mandando bem, o que ele não está mandando tão bem, e fazer um plano de desenvolvimento, né? Então, esse é Oi, Oi, pode falar, Vinícius. isso, fenomenal esse sistema, né, de conseguir identificar, de ter essas trocas. E parece, eu não sei se eu peguei, mas é uma plataforma que você utilizou aí para poder fazer esse sistema, dar o check, arquivar. Você falou que era um formulário, onde que é? Isso. Tá. Na verdade, aqui no Litro a gente usa uma plataforma chamada Culture Rocks. Aí ela é paga, mas a gente conseguiu fazer lá uma parceria com eles. Eles, inclusive, estão estruturando uma área de responsabilidade social, que aí eles talvez vão liberar mais acessos assim, para outras organizações. Mas, enfim, hoje a gente faz pela plataforma. Mas antes a gente fazia por formulário, né? Aí acho que é tranquilo também. Você faz o formulário do Google, coloca ali para filtrar por área e depois disponibiliza, né? Lá no formulário, filtra por área e envia para o líder direto os relatórios para eles conversarem. Põe o link né, do site da plataforma aí depois, por favor. Posso sim. Deixa eu... Valeu, obrigado, cara. Nada. Já escrevo aqui, eu estou meio perdido aqui nas abas. Não sou muito bom aqui com o Zoom. Mas eu mando para vocês.
E aí eu vou continuar falando até da plataforma, né, que eles facilitaram muito assim a gestão do litro, né. Mas só para concluir, né, a avaliação de luz do PDI, então, os resultados, né, um acompanhamento pessoal do voluntário, né, individual ali, então ele se sente valorizado, se sente ouvido, e se sente está se desenvolvendo no litro, né, então tem essa capacitação, ele se desenvolve pessoalmente, profissionalmente e acaba se engajando, né, no litro pelo reconhecimento e por ter essa atenção. Aí aqui eu vou entrar agora na PCO e no PDC, e também antes a gente fazia no formulário, aí agora com essa parceria com a Culture Rocks a gente está conseguindo fazer na plataforma deles e está facilitando bastante. Mas aqui tem as perguntas também, não vou entrar em todos, mas são perguntas que tangenciam os valores do litro, né? A gente adaptou dessa forma a pesquisa de clima, mas também de coisas que a gente acha que são importantes para ter uma boa saúde organizacional, né? Que eles se sintam, os voluntários vão se sentir à vontade. Então, aqui tem todas as perguntas e é o mesmo esquema. A gente pede para eles responderem desde discordo totalmente até concordo totalmente, e depois a gente analisa os dados, né? Então, esse daqui a gente faz também nesse período aqui, né? Lá em março, a gente faz a pesquisa em si, fica mais ou menos um mês aberto ali para o pessoal responder, e depois a gente faz o plano de desenvolvimento coletivo, que é o que eu vou entrar agora, né? Então, a gente faz todas essas perguntas e depois analisa, né? Na Culture Rocks, inclusive, fica muito mais fácil assim de analisar, porque eles já criam os dashboards, você consegue ter uma visão muito mais dinâmica. Mas nada que, tipo, uma planilha também não consiga fazer, né? Pegar algum voluntário ali para analisar os dados, facilitar as informações. Mas, por exemplo, aqui na Culture Rocks, a gente já consegue ver qual que foi a nota, né, da PCO, aqui está escrito sem tema, mas é a PCO, qual que foi o NPS, né, o nível de recomendação que cada uma das células estão tendo. Aí a gente consegue ver, né, quais são as células que estão com umas notas menores, onde que estão os pontos de atenção, né? Dá para ver também por nível, né, pelo cargo da pessoa, então se é um voluntário, membro, se é um representante da área, né, um líder de uma área, se é o líder de uma célula, a gente consegue ver certinho essas imagens, através dessas informações. E aí, como área de gente e gestão, a gente tenta puxar 3 principais pontos que estão puxando o resultado um pouco mais para baixo, né? Aí aqui eu trouxe essa visão deixa eu ler aqui, dos objetivos e metas, né? E 20% não estão satisfeitos, né? Estão neutro ou estão insatisfeitos porque eles não têm uma visão de quais são as metas e os objetivos do litro nos próximos meses, né? Então, a gente pegou aqui, né, esse ponto principal que a gente identificou como mais negativo, e aí a gente colocou, deu para ver também, né, aqui, qual que é a distribuição, né, de cada um deles que deram as notas, mas aí a gente identificou esses pontos e depois a gente tem uma reunião, né, para fazer um plano de ação de melhorias. Então, a partir do que saiu, né, nas respostas do plano da pesquisa de clima, a gente fez ações já com responsáveis, prazos, né, para implementar essas melhorias. Então, a gente colocou aqui, né, que no próximo evento, né, que a gente tem com todos os voluntários, a gente vai rever a forma com que a gente apresenta os resultados, tem uns desdobramentos disso também, e nas reuniões de resultados que a gente faz com as lideranças de cada célula, a gente vai tentar entender melhor as metas, né, porque que não está tão claro assim para eles. E foram os grupos que a gente identificou como os principais grupos que estavam puxando o resultado um pouco para baixo, né. Mas, basicamente, né, de avaliação de luz, opa, aqui está errado, né, de pesquisa de clima organizacional e plano de desenvolvimento coletivo, eu acho que é muito tentar pegar algum voluntário que tem facilidade com números, com análises, né, para aplicar uma pesquisa e puxar essas principais informações que estão, de forma organizacional, né, mais geral, fazendo com que a experiência da pessoa não esteja tão... O que a gente poderia fazer melhor, né, para melhorar essa experiência, né? Então, em vez de acompanhamento pessoal, que era o caso da avaliação de luz, aqui é um acompanhamento organizacional, puxa as maiores necessidades que precisam ser atendidas, né,
a experiência dos voluntários, para garantir um ambiente mais saudável e ter os voluntários mais engajados pelo ambiente, né, em que eles estão trabalhando. Nossa, eu estou marcando tempo aqui, eu estou vendo que já está acabando. Eu vou dar uma corridinha, mas qualquer coisa, dúvidas, vai ter um tempo, acho que no final, né? Esses são os principais pontos, né, de gente que a gente faz aqui no Litro, processos, né, de uma forma geral. E aqui eu queria trazer um pouco dos processos de gestão, que a gente também tem meio que um calendáriozinho, mas acho que a mensagem principal aqui é tentar envolver os voluntários, principalmente aqueles que realmente querem, né, na construção do estratégica, né, e manter eles atualizados sobre o que está, se está batendo meta, se não está, o que está trazendo resultado ou não, né. Então, aqui no Litro a gente tem um processo que começa em julho, que a gente faz um levantamento estratégico, que a gente precisa prestar mais atenção, né, dentre os pilares do Litro, né, para o ano seguinte. Então, aqui é o processo de planejamento estratégico para o ano seguinte, né, então a gente começa em julho a levantar esses pontos, faz uma análise SWOT, né, de oportunidades, ameaças, pontos fortes e fracos do Litro, e aí a análise SWOT, aqui a gente pede para todos os voluntários responderem, para a gente ter a percepção de todo mundo, né, faz a definição de metas e estratégia das áreas, né, de setembro a novembro, e aí isso, cada diretor com a sua área que desenvolve essas metas, essas estratégias, né, então o diretor de operações e tecnologia conversa com os voluntários de operações e tecnologia para desenvolver essas metas e estratégias para 2022, alinhado esse levantamento estratégico, né, que é feito pela presidência aqui. E aí depois, entre outubro e novembro, a gente tem a validação das lideranças, então, os líderes, né, tanto o diretor, líder de célula, acaba validando as metas e as estratégias de cada uma das áreas. E aqui tem uma imersão nacional, que eu vou explicar um pouco depois, mas é um momento em que a gente conta todo esse processo, né, os pontos que eles levantaram e pega já algumas outras percepções das outras, todos os voluntários, né, quem quiser contribuir. Mas eu vou explicar um pouco melhor sobre isso. E depois de dezembro até fevereiro tem o desdobramento das ações nas células, né? Aí eu vou também mostrar um pouco como é esse plano de ação. E depois disso tem o acompanhamento estratégico. E aí também vai ter um outro slide que eu vou mostrar mais detalhes. Mas o objetivo principal, acho que é consultar e desenvolver juntos com voluntários planejamento estratégico, ou pelo menos consultar, né, e ouvir eles, para eles se sentirem mais parte da organização, do que vocês estão planejando, né? Tanto um projeto como organizacionalmente, né? E fazer um acompanhamento estratégico, né, para ver se eles estão conseguindo realizar as atividades, manter eles engajados, não manter eles sem nada para fazer, né, porque isso causa desmotivação. Mas aí eu vou entrar um pouco mais em detalhe, um pouco mais para frente. E aí tem esse aqui, que é o plano, aquela imersão nacional de líderes, né, que eu tinha comentado. Esse aqui, eu ia mostrar aqui o site, uma intranet que a gente fez, mas é basicamente um momento em que a gente traz, né, acho que dá para ver aqui na imagem, né, a gente tem agendas culturais para reforçar a nossa cultura organizacional, para trazer mais coesão de todos os voluntários, cada um dos times, né? Então, a gente traz palestras sobre diversidade e inclusão, a gente traz palestras com os embaixadores, né, os moradores, naquela questão, né, de incentivar, né, a galera, né, de motivar a galera, inspirar pelo nosso, mostrando o impacto, né? A gente traz a galera, né, da comunidade para falar, a gente traz próprios voluntários que são especialistas para falar um pouco também, né, para mostrar o potencial que a gente tem dos voluntários. E a gente também tem agenda estratégica, que é o momento em que a gente mostra todo esse planejamento estratégico, né, que a gente fez desde julho até esse momento de novembro e dezembro, né, que acontece a imersão, para todos os voluntários saberem quais são as estratégias que o Litro vai seguir no ano seguinte e qual que é o foco de cada uma das áreas e cada uma das células, né? E a gente também tem algumas atividades mais de integração, show de talentos, campanha de doação, divide em time quem é o time que mais traz doação para o Litro, enfim, várias atividades para deixar mais leve, né? Principalmente que a imersão agora foi online, né? Com toda a pandemia.
Mas, enfim, é um momento em que a gente tem muito contato com todos os voluntários e tenta pôr todo mundo no barco para eles entenderem a estratégia do litro como um todo, né? E não falar aquilo, né, que o Lucas falou, de estar lá numa linha de produção, o voluntário está fazendo uma coisa e não entender o porquê que ele está fazendo tudo aquilo, né? Aquele trabalho, né? E aí, um dos resultantes dessa imersão é esse plano de ação. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Mas esse plano de... Ele apareceu para vocês? Ela? Ou está na mesma? Apareceu? Estamos vendo aqui. Legal. Lá na imersão, uma das resultantes é essa planilhona aqui. A gente tem o indicador de cada uma das áreas, né? Então, essa aba aqui é de gente gestão, né, da minha área. Então, tem os indicadores que a gente vê em gente gestão, qual que é a meta no ano, tem a meta escalonada aqui por quarter também, né, por trimestre, tem as 3 principais estratégias, mas acho que o principal ponto são as ações, né? Quais são as ações que tem dentro da área e quando que elas vão ser realizadas, né? E aí aqui tem o responsável, né? Tem o responsável, qual que é a data de início de execução, qual que é a data final, né, de execução. E eu acho que é aqui que você consegue dar uma tangibilizar melhor qual que é a atividade de cada um. Por exemplo, a Bia, ela aqui é responsável, né, por realizar esse projeto de identificação e de cultura organizacional do time nacional. Então, ela já sabe que essa aqui é a responsabilidade dela, quando que ela tem que executar isso, né, e vai atualizando aqui. Então, aqui a gente já tem o controle de todas as atividades mais macro, né, não tanto operacionais, mas que é a responsabilidade de cada um dos voluntários, né. Eu acho que é importante ter isso de qual que é o membro, né, quem que é o voluntário que vai fazer, o prazo, vai atualizando aqui, para quem está na liderança, conseguir ter essa visão macro, né, geral do que está andando, do que não está andando, para conseguir manter os resultados, né, caminhando bem. Acho que isso aqui a gente tem para cada uma das áreas, sabe? De todas as áreas, para todos os voluntários, eles entram aqui. Aqui só para mostrar um pouco, né? E aqui acho que é muito nesses pontos, né? De trazer clareza, né, das estratégias das lideranças, conseguir acompanhar de uma forma mais geral, dar clareza das atividades para cada um dos voluntários, trazer maior produtividade, né, organizacional e com isso engajar os voluntários, né. E aí quem não estiver conseguindo, né, entregar e tal, aí vai lá para avaliação de luz, né, a gente conversa para ver o que está acontecendo, não só na avaliação de luz, mas acho que até o próximo ponto aqui que eu iria trazer, que é esses ritos de gestão, né? Então, aqui não tem todos, mas a gente tem uma planilhona também. Todo no livro a gente faz um monte de planilha, mas a gente mapeia todos os ciclos, sabe? Então, reuniões de time, reuniões de liderança, reunião da diretoria, reunião das lideranças de cada das células, reunião do pessoal contratado, aí tem o estratégico, né? Reunião de resultados da célula, da área, o pré-imersão, a imersão. E aqui também não está mostrando na imagem, mas a gente também tem os ritos relacionais, né? Que as conversas 1 a 1 para falar sobre feedbacks, desempenho da avaliação de luz. A gente tem questões de governança, né? Mas aqui são os ritos que também, né, tinham falado ali em coordenar antes, de vocês conseguirem ter uma rotina para conseguir trazer os principais objetivos que a gente quer desses ritos, né? Objetivos de rotina mesmo, os operacionais, né, do que precisa ser feito para a semana que vem, objetivos táticos e estratégicos, né, daquilo que se a gente está direcionando, né, para um caminho certo, comunicação interna para contar o que está acontecendo dentro do litro, em cada uma das áreas, das células, né, e eles entenderem um pouco melhor, mesmo sendo, sei lá, do financeiro, da célula aqui do nacional, o que está acontecendo em desenvolvimento social lá em Campina Grande, né? Então, trabalhar essa comunicação interna dentro de alguns ritos, ter ritos, né, para integração e para relação, né, para coisas até que a Joyce falou, né, de trazer dinâmicas dentro da reunião,
começar a reunião com um check-in, né, perguntando como cada um tá, e ter uma reunião só para isso também, né, só para integração, para vocês se conhecerem melhor e além do trabalho, né. Aí os sítios voltados para capacitação, ouvidoria, né, para, enfim, a partir da PCO, né, o que saiu, o que a gente colocou ali de plano de desenvolvimento coletivo, ver o que os voluntários estão achando disso, né, e os sítios de inspiração, né, e ver quem é envolvido em cada um desses sítios. Mas, enfim, aqui eu acho que é legal, eu estou passando tempo, mas eu vou mostrar aqui rapidinho só essa central de hits que a gente tem aqui também no Litro, e aqui a gente entra... Tem um tempinho ainda. Ah, é? Boa. Uhum. Então eu vou entrar aqui com mais calma. E aí, acho que é identificar mesmo, né? Desde os sítios mais simples, de tipo, reuniões semanais, né, de time, até aqueles da imersão que eu falei, né, coisas mais estratégicas aqui, imersão nacional de líderes, que é anual, vocês mapearem todos os sítios para vocês verem se vocês estão conseguindo, em todos esses sítios, entrar nessas necessidades, né, que os voluntários têm, de saber rotina, estratégia, comunicação interna, integração, capacitação. E aí o time de gente gestão e vendo certinho, né, quais são os conteúdos que a gente, de acordo com o que vocês ouviram dos voluntários na avaliação de luz, de acordo com o que saiu na pesquisa de clima, como manejar, né, os conteúdos para serem colocados dentro de cada um desses ritos, né? E aí fazer o calendário de treinamentos, né, da Célula Brasil, o que a gente vai puxar em cada uma dessas reuniões, né? Mas aqui a gente fez isso também muito por uma demanda de sobrecarga da liderança, né? Eles falavam, nossa, a gente está com tempo de tela muito grande, né? Principalmente na pandemia, né? Aí a gente foi listando cada coisa que líder de célula faz, né? Que é esse daqui, e a gente viu que eles participam de muitos ritos e estava muito pesado. A gente fez um replanejamento, né? Se realmente a gente precisava de todos esses ritos para ser sustentável também, né? Para eles, né? Eu acho que é legal ter, né, uma visão de tudo que acontece e ver se a galera está cumprindo ou não, né? Com cada um desses ritos. Mas, enfim. Deixa eu colocar a modo de apresentação de novo. Mas, enfim, acho que de uma forma geral, o que eu queria trazer é isso. Acho que eu acabei acelerando um pouco, me perdi um pouco aqui no tempo. Mas eu acho que os pontos principais, né, resumindo para coordenar os voluntários, acho que primeiro de tudo, né, a maior sugestão, né, se eu fosse levar aí é ter um time para isso, sabe? Porque fazer gestão de voluntários não é uma coisa trivial. Pode ser, né, com o curso da TADOS fica muito mais claro, mas exige um trabalho, né, de voluntários para colocar as coisas mais, né, mão na massa, ter acompanhamento desses voluntários. Então, tenta fazer um time aí de umas 5 pessoas para conseguir gerir melhor, né, todos os voluntários e também não carregar esse peso todo para a área de gente gestão. A galera às vezes fica reclamando que os voluntários não estão engajados, mas eu acho que gente gestão, né, RH tem, não sei lá, chutando aqui, 30% de culpa, as outras 70% é o líder direto, né? Então, tenta pensar em formas de ter lideranças diretas também, né, para cada um dos voluntários, porque eles sim são os responsáveis por fazer o engajamento, estar lá próximo, né, para fazer as atividades acontecer, para fazer rolar tudo isso, né, responder a avaliação de desempenho, responder a pesquisa de clima organizacional, puxar o PDI, tudo isso quem faz é o líder direto, não é a área de gente gestão. A área de gente gestão pensa na ferramenta, mas quem aplica é a liderança. Então, joga todo esse peso também para as lideranças, né? Mas aí, de forma geral, né, o que eu trouxe aqui de conteúdo é muito acompanhar o desenvolvimento pessoal e profissional, que é uma forma de retribuição, né, para eles verem valor no voluntariado. Eles não estão lá só por estar, eles estão lá se desenvolvendo, então eles vão querer estar lá se eles estiverem se desenvolvendo, né? Acompanhar o desenvolvimento organizacional também, e então ver que se vocês estão fornecendo as ferramentas corretas, se estão tendo os ritos corretos,
se o voluntariado está fazendo sentido, né? Então, pensar de forma organizacional mesmo, mais macro, né? Como área de gente e gestão. Dar esse senso de pertencimento com essa visão estratégica, né? Para eles saberem o porquê que eles estão fazendo tudo isso, né? Qual que é o caminho que a organização está indo e por que, como tudo isso converge lá no impacto, né? Com as pessoas que estão sendo beneficiadas. E acho que, por último, é esse acompanhamento das atividades por meio dos ciclos de gestão, né? Então, acho que muita coisa acontece estabelecendo a frequência, deixando já pré-marcado, né? A gente tenta fazer, no começo do ano, planejar todas as reuniões que vão acontecer, já deixa lá no calendário, e para a galera já se planejar e não vir com aquela justificativa, né? Ah, não sabia que tinha essa reunião, vou ouvir de última hora, né? E aí pensar muito bem em cada uma das reuniões, né? Qual que é o objetivo delas, né? Se é capacitação, se é inspiração, se é comunicação interna, é mais rotineira, né? Então, acho que é isso. Ixi, falei muito. Queria ouvir um pouquinho de vocês, se tem dúvidas, sugestões também, compartilhar, né? Dicas também para a gente aqui. Acho que é isso. A área de gestão é muito você se reinventar a cada momento, né? De acordo com a necessidade. A área de gestão, antes da pandemia era uma coisa, na pandemia foi outra, agora, pós-pandemia, a gente está descobrindo, né? Como que a gente tem que se estruturar. Então, acho que é inventar para proporcionar a melhor experiência, né, para a galera. Mas é isso. Obrigado pela apresentação, Eide. Muito bom aí. E é realmente, né? A gente está com agora uma pessoa focada em uma área focada só para a gente gestão notados também, a gente vê que faz muita diferença, né? Então, o voluntário também sente isso. A Cris levantou a mão. Pode falar, Cris. Parabéns pelo trabalho. Me diz uma coisa, como vocês fazem para desenvolver o plano de desenvolvimento individual, trabalhando com pessoas de regiões tão diversas, de realidades tão diferentes assim no Brasil? Acho que o maior segredo aí é delegar mesmo, né? Descentralizar da área de gente e gestão. Então, acho que é isso de formar lideranças, né? Então, por exemplo, se eu voltar ali no organograma, acho que vai ficar um pouco mais claro. Sei lá, o diretor de desenvolvimento social, ele lida com pessoas de diferentes áreas, né? E aí acho que é um desafio bem grande para a liderança entender qual que é a realidade de cada um deles, né? Porque em Manaus tem uma realidade diferente, que a gente atende comunidades ribeirinhas, então é um desafio diferente. Enquanto em São Paulo, onde a gente está, é uma realidade mais urbana, né? São comunidades que já puxam gato, né? Então tem acesso à eletricidade, então são realidades um pouco diferentes, né? Bem diferentes, na verdade. Então acho que fica muito a cargo do líder ele tentar se adaptar a cada uma dessas realidades, né? E aí, no voluntariado, acho que uma das grandes dicas que a gente deu aqui para o pessoal é de focar mesmo, sabe? De não tentar abraçar o mundo, mas puxa 2, 3 pontos no máximo, mas muito vem, né, do plano de desenvolvimento individual, de quem propõe, na verdade, as ações que precisam ser desenvolvidas é o próprio voluntário. O líder, ele mais ajuda, faz aquele processo mais de coaching, de mentoring, mas quem decide o que vai no seu plano de ação é a pessoa, né? E aí ela se compromete com aquilo, ela já sabe a realidade, então ela que vai se comprometer com aquilo que ela coloca no plano de desenvolvimento individual, né? E não tanto uma coisa meio top-down, né? Acho que é muito investir ali no líder para conseguir dar o suporte, mas jogar a responsabilidade de propor o que se desenvolver da própria pessoa. Boa. O Fernando está com a mão levantada também. Pode falar, Fernando. Bem, essa apresentação fantástica. Segunda vez que a gente está junto, outra vez você foi mentor nosso na Temísia, então a gente está encantado com o que vocês estão fazendo. E o que você mostrou aqui é o nosso planejamento estratégico desse ano. Então, assim, estou babando
que você fez e tem algumas dúvidas aqui. Primeiro, quanto tempo você levou para criar essa estrutura? Segundo, na hora que você atua na comunidade, os gestores de comunidade, os líderes, estão nesse cronograma de atividades? Como é que está? Porque o nosso modelo com a Adote uma Escola, inclusive depois volto a falar dele, é análogo em termos de conceito. Então, são escolas em várias cidades pelo Brasil. Tá? Agora, a questão da ponta, aquele líder comunitário, ele está nesse seu cronograma, ele é também um voluntário. Então, as duas perguntas, quanto tempo? E os líderes comunitários, eles são voluntários ou eles são usuários? Legal. Oh, legal te ver aqui, Fernando. Mas vamos lá, primeira pergunta, quanto tempo? Demorou muito. Isso aqui é meio que trabalho que a gente faz desde 2016. Antes de tudo isso, a gente tentava fazer no final de semana. E essa imersão eram 3 dias que vinham as lideranças de cada célula, diretoria, e a gente tentava fazer em um final de semana. E a gente sempre saía com um sentimento de legal, a gente conseguiu pensar em coisas, mas foi muito rápido e superficial, né? E aí, aos poucos, a gente foi colocando em etapas e hoje o processo de planejamento começa aqui em julho, né? Não é tudo em um final de semana como a gente fazia antes. Então, desde 2016, a gente está trabalhando nisso, adaptando. Aí veio pandemia, aí a gente teve que adaptar como faz online, né? Então, é um processo que a gente vai se adaptando e vendo na melhor realidade, mas é algo que demorou um tempo, assim, né? Para chegar nesse nível. E ainda tem muita coisa que a gente quer melhorar, que é inclusive essa segunda pergunta, né? Uma das demandas, principalmente da área de desenvolvimento social, é da gente conseguir envolver o pessoal da comunidade em todo esse processo, né? Então, trazer o pessoal da comunidade para a imersão. A gente levou uma vez a galera da comunidade na imersão, foram 4 lideranças, né? 4 embaixadores das comunidades. Só que a gente viu que legal, a gente trouxe diversidade, mas não foi muito inclusivo o processo, porque a gente falava de umas coisas que eram muito fora da realidade deles, né? Então, a gente até parou para pensar que a gente tem que pensar uma outra forma de envolver eles no processo, né? Não adianta a gente levar lá no final de semana, porque eles ficavam olhando para a gente e não conseguia entender o que a gente estava fazendo, sabe? Então, o que a gente está fazendo hoje, né? Na definição de metas e estratégias da área, da Frente de Desenvolvimento Social de Operações e Tecnologia, eles estão conversando com os embaixadores, então todos os insumos estão vindo desses momentos, né, pré-imersão, para eles conversarem e ver o que está fazendo sentido. Ao mesmo tempo, a gente tem formado uma rede de embaixadores, né? Embaixadores são as lideranças que a gente conta, né, dentro da comunidade, para ser o ponto focal ali nas comunidades e ajudar a gente a engajar. E a gente está pensando, né, a gente fez uma rede de embaixadores, que é basicamente um grupo no WhatsApp, eles se conversam e aí eles trazem alguns insights, mas ainda assim está um pouco difícil. A gente está pensando em fazer agora um conselho dos embaixadores, né? Pegar os embaixadores mais engajados para trazer mais para o dia a dia e eles trazerem visões, tanto, né, aqui para o processo de planejamento, mas também no dia a dia, né? Então é um ponto que a gente ainda está lutando aí para conseguir envolver mais eles nesse processo. Tá, perfeito. E, assim, só para tirar uma dúvida, o processo de capacitação, daquele plano de ação, envolve os embaixadores também ou não? Aí eles são considerados como beneficiários. A gente tem uma relação meio dúbia, assim, com embaixadores, né? Que eles são beneficiários, mas a gente tem pensado cada vez mais na experiência, da mesma forma que a gente está pensando na experiência dos voluntários aqui do Litro, né, que são fixos, a gente está estruturando a experiência dos embaixadores. Inclusive, a gente está até recrutando agora um coordenador para desenvolvimento social, que vai ser a pessoa que a gente quer que estruture, né? E aí vai ser legal que até a área de gestão vai conseguir estruturar melhor esses processos básicos que a gente tem que fazer com os embaixadores também, né, para melhorar a experiência deles. Então, ainda não tem tanto isso. A gente faz 2 cursos com ele, né, curso de formação de embaixadores, que a gente faz de comunicação, liderança,
responsabilidade socioambiental, uma capacitação mais específica, né, das soluções do litro para eles conseguirem fazer a manutenção depois. A gente faz um outro, né, depois um mais focado em pós-ação, mas é basicamente isso que a gente faz, né? Muito focado para a gente conseguir manter o engajamento e da comunidade e a capacitação deles, né? Mas a gente ainda está pensando em como melhorar essa experiência de uma forma mais contínua, né? Perfeito. Fantástico. Parabéns. A gente fica maravilhado. Acabou de... Obrigado, Fernando. E de forma tão tranquila. Parabéns. Gratidão. Imagina, eu que agradeço. Eide, enquanto não vem alguma dúvida no chat, eu fiquei na dúvida em relação a esse processo de avaliação, se ele é obrigatório, todo mundo faz, e se não é obrigatório, ou então se alguém não faz, o que acontece com esse voluntário depois? Legal. A gente convida todo mundo para fazer, e aí até a gente dá um ar mais de obrigatoriedade para as lideranças, né? Para eles darem o exemplo. E a avaliação dos liderados vai muito do líder, né? Então, se o líder não avaliar o liderado, já, né, o voluntário ali fica na mão, né? Não recebe isso. Então, a gente convida todo mundo, a gente tem uma meta lá de engajamento, né? A gente quer pelo menos 75% das pessoas fazendo essa avaliação, mas a gente já conta que algumas pessoas não vão fazer, né? E, enfim, no voluntariado, enfim, tem toda essa questão de priorizar, às vezes precisa priorizar uma coisa no trabalho, isso aqui é algo que demanda muito esforço também, né? Relembrar o que a pessoa fez, o líder às vezes tem 15 liderados, ele avaliar cada um dos 15 liderados, né? A gente, quem não faz, a gente acolhe, a gente fala, não, tudo bem, ou a gente fala, não, tenta fazer uma avaliação nem que seja mais simples, né? Mas quem não dá, não sinaliza, né, por que não fez, e acaba só não fazendo mesmo, sumindo, a gente tem até que a gente chama de controle de membresia, né? Que é onde a gente... Vou até com ele aberto aqui. Mas aqui é basicamente, por exemplo, da presidência, né? Ela coloca que cada uma das pessoas que estão, e quem participou da reunião, e só dá um check aqui, né? Se ela participou ou não. E aí, depois aqui a gente consegue a porcentagem, né? De participação nas reuniões gerais, na reunião de diretoria, e depois a gente leva isso para avaliação de desempenho, né? Esses números, né? Mas aí, se não respondeu, depois a gente orienta o líder de fazer uma chamada, sabe, nessa pessoa, né? Entender por que não fez, mostrar o impacto. E aí, na avaliação de desempenho, eu não falei, mas também é um momento que a gente avalia se faz sentido a pessoa continuar no litro ou não, né? Se aquele é o melhor momento, muitos acabam, né, se sobrecarregando no trabalho, e aí, se a gente pega, né, a porcentagem de presença nas reuniões, se a pessoa fez ou não uma avaliação, até o conteúdo da avaliação, né, se muitos liderados acabaram avaliando a pessoa de uma forma negativa, no plano de desenvolvimento individual ou na conversa 1-a-1 com o líder, tem esse momento de conversa se a pessoa faz sentido a pessoa continuar ou não. Então, acho que é mais ou menos assim que a gente faz. Show, obrigado. O Fabrício levantou a mão. Pode falar, Fabrício. Sim, questão aí desses slides, você pode disponibilizar aí para a gente? Posso sim. Acho que o Lucas, já mandei para o Lucas, aí fica à vontade para mandar. Então pessoal, beleza, tá? Não fechou. E como é que funcionam as parcerias? Vocês são líderes ou vocês fazem parcerias, por exemplo? Eu fiquei muito interessado porque, no caso da minha ONG, a gente tem plano de carreira, né? E a gente trabalha muito com empreendedorismo. Então, assim, o aluno que sai do ensino médio, a gente tenta ele se encaixar numa atividade pequena, tipo vender balinhas, né? Colocar ele no mundo do empreendedorismo para ele ter essa mentalidade de que
para ele chegar onde ele quer, na carreira que ele quer, ele também tem que trabalhar. Então, a gente trabalha muito isso. A gente tem plataformas de cursos profissionalizantes parceiras, né, que a gente dá todo esse sistema. E aí eu vi essa viabilidade para bairros aqui perto de casa, né, que não tem energia, né, que são bairros distantes, invasões, que estão com processo com a prefeitura, né, para essa regularização. Então vejo muito esse lado também, né, e interessante levar isso, né, porque no meu caso da minha ONG o tema é levar tecnologia e a gente é como é que fala? Sempre esqueço a palavra. A gente é fala sobre tecnologia da NASA, zonas espaciais ligadas a essas coisas também. A gente é um divulgador de ciências, né, na verdade. Então a gente está muito ligado, divulgador de ciências, ligado à NASA e tecnologias né, que a gente usa, tipo, muito ligado à sustentabilidade também. Né, desse ponto, né, não sei se é exatamente essa a pergunta, mas a gente aqui no Litro tenta trazer muita, que a gente fala, né, muito além da iluminação em si, né, não só levar o poste e tal. Não falei só, é porque assim, minha ideia é o quê? É trazer esse projeto para Goiânia também, né, numa parceria com a gente, né, para a gente desenvolver novos líderes, é isso que é a ideia. Ah, entendi, legal. Pô, acho que seria, a gente pode conversar, sim, tem até, Beleza. aqui na apresentação tem meus contatos também, meu e-mail, Tá. e aí a gente pode conversar melhor para ver se faz sentido. Eu mandei um cadastro lá naquele parcerias lá, eu mandei lá uma mensagenzinha lá no site, agorinha. Ah, legal, legal. Então, pessoal, acho que direto ali, o pessoal de parcerias deve responder e já mandar para a pessoa que fizer mais sentido. E acho que Eu eu vou dar faria um mais ou print. menos esse trabalho. Eu ia Eu entender dei a um print na necessidade e tela passar para aqui, alguém. aí eu te mando um e-mail também. Beleza. Obrigado. Legal, Fabrício. Falou. Valeu. Só um ponto também, né? Que o Lucas já tem esse daqui, mas acho que um ponto importante, né, de falar é, tipo, as perguntas, né, que a gente coloca aqui, tanto da PCO quanto as perguntas aqui da avaliação, isso aqui é o que faz sentido para o Litro, tá? Tipo, para a sua organização, né? Você vê qual que é a cultura de vocês, qual que é o impacto de vocês, e aí vai adaptando, né? Se mais perguntas, ou se é melhor, né? Como não tem, sei lá, não tem tanta pessoa para fazer análise, acompanhar, nem que sejam só 2 perguntas, né? Então, é importante falar que a melhor forma, né, de engajar, de coordenar, quem vai saber são vocês que estão na realidade, né? E compartilha o link aí da plataforma que você esqueceu. Compartilha. Opa. Isso. Deixa eu escrever aqui. Mas essa daqui, ó. É a Culture Rocks. Enfim. Nem sei se pode isso, mas estou fazendo propaganda aqui já da plataforma, mas essa aqui é a plataforma de desempenho, que aqui a gente tem, né, mural de elogio, sugestões, onde a gente faz avaliação de luz, plano de desenvolvimento individual, pesquisa de clima, né? Aqui tem várias coisinhas, né, de gestão de desempenho. Então, essa plataforma. Deixa eu tentar achar aqui para onde... Já achei o link aqui, já vou compartilhar para você. Achei. Legal. Valeu, Fabrício. Falou. Estou perdido aqui em tantas... Vou mandar esse link também lá no grupo do WhatsApp, que aí todo mundo pega. Beleza. E apesar de ser pago, eles têm muitos conteúdos super legais assim no blog deles, de como fazer uma avaliação de luz, de desempenho, como fazer uma conversa 1 a 1, como fazer uma pesquisa de clima organizacional, como trabalhar a liderança, né? Então, lá já tem muitos materiais que dá para dar uma base super legal, sabe? Legal. A gente tem mais alguma dúvida, Lucas? Acho que não. Acho que a gente não está te escutando. Não. Beleza. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida. Queria
agradecer ao Wade aí mais uma vez pela presença, pelo conteúdo muito rico, né? É muito bom ter vocês sempre aqui, da Litro de Luz. E acho que eu vou dar só um recadinho sobre o trabalho, né? Lembrando dos prazos. Se você quiser depois, se vocês quiserem depois, eu passo esses contatos do Wade lá no grupo também, que aí fica mais, né? Fica lá para todo mundo. Mas só dando uns recadinhos sobre o trabalho, né, que vocês têm que fazer. Lembrando só que o prazo do envio do trabalho é dia 23, então até a próxima segunda-feira. Aí vocês enviam a apresentação para a gente. Na quinta vai ter a aula extra, sim. Vai ser no mesmo horário, né, às 2 horas. A gente vai mandar lá no grupo o link, que ele vai ser um link diferente, então a gente já vai mandar. O Lucas vai mandar também um e-mail para vocês. Lembrando que vocês podem mandar atividade ou para mim ou para o Lucas por e-mail. Se quiser também mandar por WhatsApp, se ficar mais fácil, pode mandar, não tem problema. Lembrando também o tempo de apresentação, que é 5 minutos, então se vocês quiserem dar uma treinadinha, né? Quem for apresentar. E aí, qualquer dúvida, vocês podem colocar lá no grupo. O Lucas vai mandar e-mail para vocês com todas as informações. E é só perguntar, falar com a gente, não tem problema, tá bom? E a gente espera vocês na próxima aula, que além das apresentações, a gente ainda vai falar do último C, que é o C do celebrar. Então, tem conteúdo na próxima aula. E a gente espera vocês para finalizar esse curso, que está sendo bem legal, gente. Muito obrigada a presença de todo mundo hoje. Obrigada, Wade. Obrigada, Lucas, Mar. Obrigada a todo mundo. Obrigado, gente. Qualquer Obrigada dúvida, pela temos partilha. contato. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu, Até a próxima obrigada. semana. Boa Tchau. tarde. Boa Tchau. tarde. Vocês forem Até tendo, mais. tá? Tchau. Oi, Lucas. Valeu, gente. Só para avisar, qualquer dúvida que eles forem tendo, vão mandando no WhatsApp ou tirem quinta com a gente. Isso. Pode mandar as dúvidas, sem problema. Só. Obrigado, Wade. Valeu, gente. Obrigadão, viu? Foi ótimo estar aqui de Obrigada. volta. Tchau. 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 Valeu.